Bem, então, trabalhando com as curvas primeiro ideais do diodo e do tiristor, vamos ter a seguinte situação. Então aqui eu vou colocar o gráfico ideal do tiristor, né? E do diodo. Então aqui é do diodo. E aqui do SCR. Então o que vamos ter aí, né? Olha só a situação. Quando o diodo é polarizado reversamente, ele não conduz, tá certo? Então esse lado aqui é a polarização do diodo reversamente. Após o terminal de 0,7, o diodo conduz, tá certo? Isso aqui é um gráfico de diodo ideal. A mesma coisa para o SCR. O SCR, se ele for polarizado reversamente, ele não conduz. Se o SCR for polarizado também diretamente, ele também não conduz. O que será necessário fazer com o SCR para que ele conduza? Então, mesmo estando polarizado diretamente, o SCR não conduz. Para que ele conduza, há necessidade de aplicação de corrente no gate. A partir do momento que surge corrente através do gate, o SCR começa a conduzir. Então, o SCR pode estar polarizado reversamente, ele não conduz, né? Se ele pode estar polarizado diretamente, ele também não conduz. Para que ele tenha condução, há necessidade da corrente no gate, ou corrente de trigger aí, ou corrente de gatilho, tá bom? Então, diferente do diodo, o SCR ele precisa estar com uma corrente de ativação. Então é um dispositivo muito interessante, né? Se a gente refletir aí, né? Pois é por isso que é um dispositivo controlado. Por isso que o SCR é chamado de retificador controlado de silício. O diodo, após a tensão de 0,7 volts, ele conduz. O SCR pode estar polarizado diretamente com valores positivos sobre ele de 0,7, 0,6 volts, ele ainda não vai conduzir. Para que haja condução desse SCR, para que haja controle sobre o SCR, há necessidade da corrente de gate ou corrente de gatilho. Se não houver corrente de gatilho, o dispositivo não irá conduzir corrente. Bom, após a corrente de gatilho, a corrente de gate, né? Aí o dispositivo irá conduzir. Enquanto não houver essa corrente, o dispositivo pode estar polarizado diretamente, mas ele não vai conduzir, tá bom? É mais uma informação. Então, esse cara não precisa de controle que ele conduz. Após 0,7 ele conduz. Já esse cara não. Você pode ativar ou não quando ele deve ou não estar conduzindo pela corrente de gatilho. Tá certo, pessoal? Então esse aí é mais um detalhamento do SCR, né? E aí a gente vê os gráficos aí, né, que a gente vai estar estudando, o gráfico tanto do diodo quanto do SCR. Então vamos lá, né? Vamos colocar agora, né, os gráficos reais aí do diodo e o gráfico real do SCR, né? A gente está entendendo um pouco melhor esses pontos aí que a gente está falando, né? Bem, quando a gente fala do diodo, né, a gente está falando primeiramente do diodo, vamos desenhar um gráfico lá para o diodo, né? Então, conforme a gente já estudou diodo, né, tem aula de diodo aí no canal. Como que é o gráfico do diodo na polarização direta? Após aqui é tensão, né? Tensão direta sobre a corrente, né? Então,
Conforme nós vamos aumentando o valor da tensão, chega um momento que a gente fala que é o valor da tensão de ativação, que o diodo vira um curto, né? Então a gente tem esta situação aqui para o diodo. Então após o valor de 0,7, o diodo ele vai conduzir aí como um fio. E na polarização reversa, né, o diodo vai suportar um máximo valor reverso até o ponto de ruptura, que é a tensão de ruptura aqui do diodo semicondutor. E agora, como fica o gráfico do SCR? Ele é um gráfico até parecido com o gráfico do diodo, tá pessoal? É um gráfico até parecido, né? O que a gente vai ter nesse gráfico aí, né? Qual vai ser o detalhe desse gráfico aí do SCR para o gráfico do diodo? Vamos lá, né? Então, desenhando agora aqui ao lado, né, o gráfico do SCR, vou desenhar aqui do lado para que a gente possa estar visualizando, né, esse detalhamento aqui. Eu vou fazer aqui o gráfico do SCR agora. Então, esse aqui vai ser o gráfico do tiristor, né, SCR. Olha lá. A gente vai ter, né, uma seguinte situação. Conforme trabalhávamos com o diodo, após o valor de 0,7, né, o diodo já conduzia. O SCR não, pessoal. O SCR vai ter uma curva que vai ser mais ou menos assim. Tá certo? A curva dele tem esta situação. O que temos aí, né, para que a gente possa estar falando, né? Temos um valor aqui, né, que eu vou chamar, que é chamado, né, que é IG0, corrente de gate igual a zero. Existe um valor de tensão de disparo, né, um valor que mesmo a corrente de gate sendo zero, esse valor é o VFBO, né, que é uma tensão, um tal valor que esse tiristor ele tem o disparo aí, né, ele consegue disparar e funcionar como um diodo, tá certo? Então é um valor de VBO. Contudo, né, existem valores menores, né, IG1, IG2 aqui, né, que o IG, aqui eu vou pôr IG1, ou melhor, IG1 e IG2, né, IG2 aqui. Só que o IG2 é maior que IG1, né? Então, os valores do lado de cá, de corrente, são maiores. Então, o que a gente tem aí que a gente pode estar falando, né? Dando uma explicação mais plausível aí. Existe, né, nesta região, essa situação. Então, quando o IG, a corrente do gate, for zero, existe um valor de tensão que faz o dispositivo funcionar. Só que é um valor alto. Isso não é interessante para a gente, né? Esse F, tensão direta B0, né? Aqui existe um valor de tensão mesmo com a corrente de gate sendo zero, que o dispositivo ele acaba funcionando. Porém, isso não é interessante, tá bom, pessoal? Então a gente vai ver o que a gente pode estar falando disso daí, o desenho que eu vou acabar colocando aqui, tá bom?